Olá, olá, meus amigos de todos os planos, bem-vindos mais uma vez ao canal do Sercom. Boa noite, boa tarde, bom dia. Nunca vamos nos esquecer das vibrações pelo nosso planeta. A gente realmente está precisando vibrar por esse planeta azul. A Terra agradece, seus seres, todos eles, da mesma forma. Queria mandar um beijo especial para todos aqueles trabalhadores da casa que voltaram agora, estão ali esquentando os seus motores, se harmonizando, se preparando para correr atrás do prejuízo, correr atrás do tempo perdido com esse ceifador que transformou um pouco a Terra. Então, meu grande beijo, que os mentores estejam aí a postos para voltar com tudo e a casa encher, e é isso que realmente importa, não é verdade? Para essa semana, voltando à dupla dinâmica Chico Xavier e Emmanuel, a lição de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, de número 15, tem como nome Conversão. Ela é muito bem pautada e ilustrada por uma frase do mestre que diz assim: "E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos." Uma frase que está em Lucas 22, e com ela eu começo a nossa historinha da semana assim, falando de um humano demasiado humano. Era o que hoje nós chamamos de, talvez, micro, pequeno empresário, barcos de pesca. Ele vivia sua vida assim, perto de muitos daquela sociedade, até que com algumas benesses, com alguns desejos que eram normais e para a maioria ali que não podia ter. Tinha uma vida até que confortável, uma moradia confortável, mas era um trabalhador que acordava de noite ainda, ia tentar buscar ali os seus peixes para vender, e com isso tinha feito uma pequena frota de barcos. Até que um dia ele conheceu um ser de um tamanho absurdo, um ser cósmico infinito, de uma grandeza que a gente não consegue compreender ainda hoje. Imaginem naquela época. E apesar de sua teimosia de dizer que ali, aqui e acolá não haveriam peixes, porque ele tinha tentado fazer isso a noite inteira, aos pedidos daquele ser com um olhar fulminante, com um sorriso acolhedor, ele fez o que ele queria, assim, o desejava, e o seu barco envergou de tantos peixes assim pescados. As redes arrebentavam com o peso, e tudo aquilo que foi visto causou uma impressão gigantesca nesse ser. Então, esse homem, de repente, abriu a sua casa para este mestre, e ali, a partir daquele momento, ele viu cegos enxergarem, viu loucos recobrando o seu equilíbrio, viu leprosos serem limpos, viu Lázaro, por exemplo, voltar à vida, viu fenômenos a centenas, fenômenos físicos, magnéticos e tantos outros que as religiões e os homens depois arrancaram da Bíblia, que nós não temos nem ideia. Viu Jesus transfigurado ali no Tabor, viu o quão rápido ele se deslocava de um lugar para o outro, que não podia ser algo puramente humano, viu andar por sobre as águas, enfim, tantas coisas. E mesmo assim, ele não se considerava e não se via, com tantas dúvidas, como um ser convertido. Essa é a história de um homem comum, como eu, como você, como todos aqui que assistem, um comum Simão. Mas em um certo momento esse Simão se tornou Pedro. Simão Pedro, como a história, as escrituras tentam explicar, se realmente é exatamente isso ou não, mas nós o conhecemos como Pedro, a rocha, o forte, o duro,
sinal positivo ou num sinal negativo, mas ali começa um grande projeto de encarnação que teve como grande inspiração o nosso Mestre Jesus. Ele ficou conhecido e marcado por ter sido aquele que o negou por 3 vezes, mas da mesma forma é aquele incansável, é aquele que não arredava o pé e era o discípulo de todas as horas. Aquele que viu tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa, e ainda não se sentia confiante em se considerar como um convertido. Isso a gente desenrola daqui a um pouquinho. E num dia na Santa Ceia, o Mestre ali, reunindo todos os seus apóstolos, os seus seguidores principais, afirmou tantas coisas, avisou que era o seu último momento, sua última refeição, e ainda afirmou a Pedro, a Simão Pedro, que este iria negá-lo durante 3 vezes. E ele já com tantos outros momentos onde ele duvidava e contava absurdos para os outros apóstolos sobre Jesus, não, mas o que é isso? Também ficou enfurecido quando Jesus se ofereceu para lavar os pés de todos eles. Naquele momento, quando Jesus falou sobre, olha, você vai dizer que você não me conhece aí 3 vezes. E ele ficou estupefato, ele falou, não, imagina, eu vou fazer isso com você, mestre? Nunca, eu não vou fazer isso com você. E o mestre simplesmente disse, olha, tudo bem, Pedro, de verdade isso vai acontecer, porque nessa terra, nesse mundo, o homem desse mundo, ele é mais frágil do que perverso. Tem uma profundidade absurda nisso. Mas Paulo era muito sagaz, meneou a cabeça, entendeu, mas Pedro ainda, até enfurecido, melindrado, disse, poxa, eu não vou fazer isso. E nós sabemos efetivamente o que aconteceu. E depois nós já sabemos o desenrolar da história e o que se gerou a partir daí, a volta do nosso Mestre Jesus para o plano espiritual, e depois de todas as coisas ainda onde ele demonstrou que existe um plano espiritual, e onde ele foi e voltou, deu mais conselhos, trouxe novas e provas que existe um plano em uma outra dimensão. Simão Pedro ainda não entendia o que era realmente essa tal conversão. O que na verdade começa aí sim, após todo esse processo, uma leva de sacrifícios pessoais, uma leva de trabalhos absurdos e incessantes por Jerusalém, por toda a região, por Roma. E nesse momento, a partir desse momento, se a gente for ver bem, esses sacrifícios pessoais, essas lutas internas, a gente denota o autoconhecimento, o processo da reforma e do autoconhecimento. Quando ele sai peregrinando e sai por questões em toda Jerusalém, trabalhando, levando a palavra do Mestre, ele busca a ação. Ele busca fazer caridade. Então é nesse momento em que ele vai fazer, é aí que ele mostra que ele se converteu. Foi a partir daí que ele se sentiu um convertido, ele passou a dar o seu testemunho para aqueles que vinham buscando essa nova verdade. Essa verdade onde Moisés veio trazer a lei, a grande lei da verdade e do amor, onde Jesus veio vivenciar essa lei. E mais tarde, Kardec vinha explicar essa lei do amor. Essa história de
Simão Pedro vem para cá, transportando para todos nós aqui. Nós podemos dizer basicamente que qual é o sentido dessa questão de converter-se, da conversão? É basicamente a transformação. Não a transformação que vem daqui para dentro, mas aquela que sai de dentro e vai para fora, em forma de atos. Não é aquela coisa entre o dizer que, mas sim o que realmente se é. Fato é que, infelizmente, depois do advento da passagem de Jesus, o Cristo, pela nossa terra, muitas pessoas levantaram o nome dele e bradaram o nome dele, não só em vão, mas com maldade, com sentimentos negativos, com interesses, com corrupções, enfim, com ódio, levando totalmente à distância da real essência do que era a palavra e do que eram os atos e fatos que Jesus provocava. Essa transformação, mais do que qualquer coisa, para aqueles que acreditam nas linhas mais espiritualistas da vida, é mais um ponto onde nós devemos entender que essa reforma, não só do estudo, não só do autoconhecimento, mas da prática do bem, deve ser levada a cabo. É basicamente um puxão de orelha que nós possamos entender que mais do que nós falarmos que lemos isso, entendemos aquilo e vamos ficar em oração, é partir para o momento onde nós doamos o máximo de nós sacrificamos momentos onde a gente podia estar se divertindo para fazer o bem. É arregaçar as mangas e colocar o que a gente aprende nos livros em prática. Jesus não ficava sentado num local mandando esse, mandando aquele outro fazer as coisas. Jesus caminhou, Jesus peregrinou, Jesus foi curar, Jesus foi falar, Jesus subia em montes, descia, caminhava por praias, caminhava por locais de difícil acesso, enfrentava um calor escaldante, o frio, dificuldades, inimigos que eram os próprios religiosos, para trazer a verdade de verdade, que era o amor. Então, por mais de qualquer coisa, mais que qualquer coisa, a gente precisa eliminar milindres, eliminar o ego, eliminar coisas que, infelizmente, ultimamente, os adventos de redes sociais, os adventos da modernidade estão fazendo a gente se esquecer das boas coisas. A lição de hoje pede que nós, como humanos, demasiadamente humanos, chegamos em um momento que, quando Jesus dizia que nós éramos mais frágeis do que perversos, lá atrás, ele não estava passando a mão na nossa cabeça. Ele entendia que ali era uma raça primitiva, era um planeta primitivo que começava a sua jornada de expiação e provas, e que a partir do seu legado em vida física na Terra começava um novo momento. Mas sabia que era muito tempo. Nós viveríamos algumas e várias vidas para tentar melhorar tudo isso. Só que esse momento chegou. O momento em que nós, principalmente nós que temos uma visão menos dogmática da vida e da situação onde a Terra chega, nós chegamos ao momento do juízo geral. Não é um momento de juízo final onde nós seremos julgados por um Deus impiedoso que vai jogar a gente para um lado ou vai fazer a gente tocar harpa sob a luz e coisas assim. É um momento onde nós precisamos colocar o nosso corpo físico que foi nos dado nessa época que nós escolhemos para reencarnar, para nós fazermos algo de melhor para o próximo.
para nós mesmos da mesma forma. Então, que a gente vá à luta, que a gente faça, que a gente seja, porque é esse o grande momento de transformação. A conversão nada mais é do que se transformar. E a partir do momento em que realmente a gente vivenciar isso, esse grande pilar do autoconhecimento e praticar o bem a toda, aí sim a gente pode dizer, realmente a gente se transformou, realmente a gente sabe qual é, apesar de humanos, apesar de demasiadamente humanos, a gente entendeu e a gente chegou lá. E aí sim, a gente pode sair e dizer assim, olha, realmente bati no peito e sou um cristão. É difícil? Lógico que é difícil. Estamos ainda nesse planetinho mais atrasado desse nosso sistema solar? Sim, estamos. Mas olha os exemplos que a gente tem. Esse, dele, do grande mestre, é o maior deles. Então, sejamos, façamos. Essa é a verdadeira conversão. Para vocês, peça ajuda sempre, medite, ore e vá ajudar. O grande mestre está aí para dar todo esse exemplo, e os nossos mentores, que bom, tomara que eles estejam soprando a favor de tudo isso. Um grande beijo para todos.